Gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 5, versículo 1. Livro de Atos, capítulo 5, versículo 1. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, ele parte o preço. E levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás seu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte de campo? Conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder, como pois assentaste no teu coração este desígnio? Então não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram do corpo, levando o sepultado. Até o versículo 6, amém? Senhor Deus, meu Pai, nós damos graças ao Senhor por este culto, por este momento de adoração, e que o Senhor se faça presente em nosso meio, e que as nossas orações elas sobem e elas chegam ao Senhor. Somos gratos a Ti. Da mesma forma, somos gratos ao Senhor por este momento de palavra e clamamos ao Senhor. Que o Teu Espírito Santo fale por meu intermédio, que o Espírito Santo prepare os corações, que a Tua palavra venha segundo a graça do Senhor, produzir frutos sobre cada uma destas vidas. Nosso clamor ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando nós olhamos o texto de Ananias e Safira, é um texto bastante conhecido, amém? São nomes conhecidos dentro do Novo Testamento, justamente por participarem aqui de um episódio atípico, mas eu gostaria de rapidamente trazer com os irmãos, para entendimento daquilo que nós vamos tratar nessa noite, um pouco daquilo que está acontecendo aqui nesse relato. Amém? Quando nós olhamos para o capítulo 5, para esse relato, nós estamos vendo aqui um episódio que vai acontecer no início da igreja. Nós estamos olhando aqui um episódio que vai acontecer depois que Jesus já ressuscitou, graças a Deus aos céus, e a igreja está se estabelecendo. E quando nós voltamos no capítulo 4, um pouco antes, nós vamos ver que a igreja está se estabelecendo, que está se desenvolvendo entre os irmãos uma comunhão muito grande. Os irmãos viverem juntos e, mais do que simplesmente viverem juntos, eles ajudam uns aos outros. De que forma? O capítulo 4 vai nos dizer que não existe ninguém dentro da igreja sentindo falta de coisa alguma, porque os irmãos eles se movem, vendem aquilo que possuem, as suas casas, as suas terras, e eles trazem aos pés dos discípulos o direito dessa terra. E tudo isso com um objetivo: o objetivo de cuidar dos necessitados, o objetivo de cuidar da igreja, o objetivo de que os seus irmãos que estão aqui por vezes em dificuldade sejam assistidos, sejam cuidados por meio dessas ofertas. Então, esse é o contexto que nós vemos aqui do relato, e Ananias e Safira eles se dispõem a fazer o mesmo. Eles se dispõem também, da mesma forma como outras pessoas faziam, a vender o seu terreno, a vender as suas posses e trazer diante de Pedro, trazer diante dos apóstolos, para que o dinheiro dessa vida seja convertido em favor dos necessitados, em favor daqueles que precisam. Mas quando nós olhamos para o relato de Ananias e Safira, a Bíblia é muito clara em dizer que eles vendem o seu terreno, mas eles acordam entre si, marido e mulher, que eles não vão entregar todo aquele dinheiro ao apóstolo, que eles não vão entregar todo aquele dinheiro diante da igreja. E até aí tudo bem, eles caminham e eles retêm parte do valor, e eles entregam a Ananias em específico, como nós vemos no versículo 3, ele vai levar esse valor diante de Pedro, diante da igreja, só que a partir do versículo 3 as coisas começam a dar errado,
Porque Ananias, ele mente. Ele não só retém uma parte do valor, mas Ananias chega deste jeito e fala: aqui está todo o dinheiro da venda, aqui está o valor total daquilo que foi recebido, e isso eu estou colocando dentro da igreja. E de declarações de Ananias, como nós vimos um pouco mais à frente, Ananias cai morto. E se nós continuarmos a ler, a esposa de Ananias chega depois diante de Pedro, e da mesma forma ela também mente, e da mesma forma como seu esposo, ela cai morta, e ambos são sepultados. E eu estou trazendo todo esse contexto para que nós possamos entender um pouco o que aconteceu aqui, porque nessa noite eu gostaria de falar com os irmãos sobre o coração de Ananias. Porque o pecado de Ananias é algo que fica no colo. O próprio Pedro vai falar desde o versículo 3 que ele mentiu ao Espírito Santo, que ele não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus, e por isso ele sofre o seu castigo. Mas é interessante quando nós lemos que Pedro vai citar 2 vezes a mentira de Ananias, mas ele vai citar também por 2 vezes o coração de Ananias. Ele vai dizer: Ananias, porque encheu Satanás o teu coração. E um pouco mais à frente, ele vai novamente dizer para Ananias no versículo 4 que, como pois assentaste no teu coração este desígnio. Então, o que nós vemos aqui é que Pedro, quando fala a Ananias, ele trata de 2 coisas. Ele trata do pecado de Ananias, mas também do que estava no coração dele. E nessa noite, eu gostaria de olhar para o coração de Ananias, porque se nós voltarmos um pouco para trás, como eu disse no capítulo 4, quando a palavra começa a falar sobre a igreja, quando a palavra começa a falar sobre aquilo que eles vão seguir, a palavra vai também falar sobre o coração. Ela vai falar sobre como o coração daqueles creram, ele era transformado. Então, o meu objetivo na palavra dessa noite, que os irmãos possam me acompanhar, é que nós possamos olhar para a vida de Ananias e entender como e por que o seu coração estava distante daquilo que Deus estava fazendo na igreja. De que forma o coração de Ananias estava fora da vontade do Senhor, porque Deus estava transformando o coração daqueles homens, mas o coração de Ananias não foi transformado. Então, caminhando dentro dessa ideia, a primeira coisa que eu gostaria de olhar para os irmãos nessa noite, no primeiro ponto, é que um coração fora da vontade do Senhor, como o coração de Ananias, ele tem o seu olhar voltado para si. Por quê? Porque quando nós olhamos o versículo 3 e o versículo 4, Pedro, diante de Ananias, ele vai dizer o quê? A terra porventura não era sua? E se você não tivesse, ela não permaneceria no seu poder? Se você vendesse, o dinheiro também não estaria no seu poder? Quando Pedro faz as coisas, ele quer dizer aqui que Ananias tinha o direito de reter parte do valor da terra, porque aquele dinheiro pertencia a Ananias. A terra era dele, o dinheiro da venda era dele. Então Ananias não pecou quando ele reteve parte do valor. Ananias tinha direito, porque o dinheiro era dele. Mas Ananias chega diante de Pedro e ele não só entrega parte do valor, mas ele diz que aquele valor parcial é tudo que ele tinha recebido. E quando Ananias faz isso, Ananias nos prova o quê? Que o interesse dele não estava no dinheiro que ele estava entregando. O melhor, que o interesse dele não estava nas pessoas que seriam ajudadas por aquele dinheiro. Porque para a igreja, para Pedro, para aqueles que recebiam aquele dinheiro, independente se aquele dinheiro era metade, 1/3, 2/3, ou se aquele dinheiro era tudo, não fazia diferença para eles, porque eles ainda seriam ajudados pela mesma quantia. Mas para Ananias fazia diferença. Para Ananias era importante o apóstolo Pedro, que a igreja acreditasse que aquilo que ele entregou era tudo. Então, quando nós olhamos para as falas de Pedro, nós entendemos que o coração de Ananias não era voltado para a igreja. Diferente do coração que
é transformado, como nós vamos ver lá no capítulo 4, porque o capítulo 4, versículo 32 vai dizer: a multidão dos que creram era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. O coração daqueles que creram, aqueles que foram transformados, não estavam olhando para suas posses, não estavam olhando para eles mesmos e para aquilo que eles possuíam, mas o coração daqueles homens que eram transformados estava olhando para quê? Para o meio da igreja, estava olhando para os irmãos que necessitavam de ajuda, estava olhando para aqueles que precisavam e que poderiam ser ajudados. Mas quando nós olhamos para Ananias, ele faz a mesma coisa. Ele vende também as suas terras, ele pega também o seu dinheiro e ele pega também o seu dinheiro dentro dos apóstolos. A mesma coisa que os homens fizeram. A diferença é que no coração de Ananias, o que ele desejava não era ajudar aquelas pessoas, o que ele desejava não era servir ao Senhor, mas o que Ananias desejava era obter glória diante dos homens. O que Ananias desejava era ser reconhecido pelos homens. E quando Ananias deseja essas coisas, quando ele chega de peito com essas coisas no seu coração, o único caminho que ele encontra é a mentira. E a mentira o condena à morte. Então, por isso, o primeiro ponto que eu trago nessa noite é que um coração distante da vontade do Senhor, ele vai olhar para si mesmo, como Ananias olhou. Ele não vai olhar para aquilo que a igreja precisa. Ele não vai olhar para aquilo que os seus irmãos precisam. E como isso é curioso, porque as ações de Ananias são as mesmas. O dinheiro dele também está diante de Pedro. Ele também vendeu. Ele também colocou diante do Senhor. Mas como eu já preguei em outros momentos, quando eu falei sobre Caim e Abel, o Senhor não olha simplesmente para aquilo que nós entregamos, mas Ele olha para o nosso coração. O Senhor não olha simplesmente por quantos esforços nós investimos, para quantas horas nós temos de culto na semana, para quantas vezes nós fizemos algo por alguém, mas os olhos do Senhor também repousam sobre o nosso coração. E o coração de Ananias estava voltado para ele. E por isso Ananias mente. E por isso Ananias ele arma esquemas. Porque o olhar dele não estava naqueles que precisavam. Porque o olhar dele não estava naquilo que o Senhor estava pedindo, naquilo que a igreja precisava. Então, se nós olharmos para a vida de Ananias, nós precisamos entender que nós não podemos ter o nosso coração olhando para nós mesmos. Que nós não podemos servir ao Senhor com o nosso coração voltado para a glória dos homens, como estava o coração de Ananias. Olhando para aquilo que nós podemos receber, olhando para aquilo que nós esperamos receber, olhando para aquilo que nós armamos para receber. Porque Ananias não só esperava o reconhecimento dos homens, ele criou uma situação para que esse reconhecimento viesse. Então tudo isso vai demonstrando a disposição do coração dele, e como ele não estava olhando para aquilo que o Senhor estava fazendo, mas olhando para si. Então o coração fora da vontade do Senhor, ele olhará para si mesmo e buscará interesses próprios. Eu coloquei como primeiro exemplo a busca da glória pessoal, ou que talvez seja uma das grandes dificuldades que nós enfrentamos dentro da igreja, porque nós temos um grande grupo de pessoas e muitas das coisas que nós fazemos são públicas. Muitas das coisas que nós fazemos são vistas, são reconhecidas. Então nós devemos tomar o exemplo de Ananias e entender que tudo o que nós fazemos aqui não pode ser para nós. Que todo o dinheiro que nós colocamos diante dos apóstolos, que todo o tempo que nós colocamos diante do Senhor, que todo o esforço físico, emocional, que nós dedicamos ao Senhor, que nós dedicamos à igreja, não deve ser de nós, não deve ser para aquilo que os
os homens podem nos entregar, mas para que nós caminhemos com o coração dentro da vontade do Senhor. Os nossos olhos devem estar voltados para aqueles que precisam. Os nossos olhos devem estar voltados para aquilo que o Senhor pode fazer através de nós. Aquilo que nós, por vezes, não éramos capazes, mas que o Senhor nos capacita a realizar, amém? Então, aí deve estar o nosso olhar, aí deve estar o nosso coração. Porque assim o nosso sacrifício, a nossa oferta, será aceita pelo Senhor, amém? Eu coloquei aqui também como exemplo algo que eu estava pensando durante o desenvolvimento da palavra, baseado em uma experiência pessoal. E por vezes nós também enfrentamos dificuldade em perdoar, porque o nosso coração está longe da vontade do Senhor, da mesma forma que o coração da Ana estava. O que eu quero dizer? Nós chegamos diante do nosso irmão, mas nós não conseguimos perdoar, porque o nosso olhar está voltado para nós, porque o nosso olhar está voltado para as nossas feridas, porque o nosso olhar está voltado para as nossas necessidades. Então, ao invés de pedir perdão, nós acreditamos que nós precisamos que o nosso irmão nos peça perdão. Então, o nosso coração, se ele estiver como de Ananias, ele não vai pedir apenas para a gente sirva ao Senhor de maneira correta. Ele não vai pedir apenas de amar o nosso irmão, de servir ao nosso irmão, mas por vezes vai nos impedir de perdoar. Por vezes vai nos impedir de cuidar e amar o nosso irmão como nós deveríamos. Então, nós precisamos, em Cristo, transformar a nossa mentalidade e o nosso coração. Quando nós vimos no versículo 32, do capítulo 4, aqueles que creram eram movidos em um coração e uma alma. Eles caminhavam com um propósito. Eles não olhavam o que era seu como se fosse deles, mas consideravam de todos, porque eles viviam para o bem de todos, porque eles viviam olhando para Cristo, porque eles viviam olhando para os propósitos de Cristo. E eles entendiam que mais valia para a vida deles a Cristo e aquilo que Cristo tinha para realizar do que aquilo que eles possuíam. Então, para que nós possamos caminhar no coração dentro da vontade do Senhor, nós não podemos caminhar pelo padrão deste mundo. O padrão deste mundo é o eu. O padrão deste mundo é a minha vontade, é o meu desejo. É como eu disse, eu preciso receber perdão para só então perdoar. As minhas feridas precisam ser curadas para que eu possa curar as dos outros. Mas Deus nos chama a nos volvermos olhando para o outro. Ter nosso coração voltado para aquilo que a igreja precisa, para aquilo que os nossos irmãos precisam. Amém? Mas ainda dentro do primeiro ponto, para finalizar, que eu gostaria de destacar que, apesar desse alinhamento do nosso coração com a vontade do Senhor, ser nós olhamos para os nossos irmãos, nós olhamos para aquilo que a igreja precisa, para aquilo que o Senhor nos pede. Pela fala de Pedro, nós entendemos que olhar para nós mesmos não é pecado. Amém? Quando eu falo todas essas coisas, eu não quero dizer que nós não podemos olhar para as nossas capacidades e julgar tudo que nós devemos fazer a partir delas, ou olhar as nossas limitações, ou olhar as nossas necessidades. Mas é importante que nós olhemos com equilíbrio, porque eu coloquei de forma simples, nós podemos entender como pecado aquilo que nos coloca no centro em detrimento da vontade de Deus. Que é exatamente aquilo que Ananias faz. Ananias substitui a vontade de Deus pela sua vontade. Ananias substitui o bem da igreja, o bem do povo de Deus, pela sua vontade. Então, o que é onde nós devemos estar atentos? Que nós podemos sim olhar para as nossas necessidades, as nossas capacidades, mas nós devemos sempre ter em conta a vontade do Senhor acima de nós mesmos, os caminhos do Senhor acima dos nossos. Amém? Então, nós vamos agora no primeiro ponto, e o olhar de Ananias se afastou dos propósitos do Senhor e se voltou para a igreja.
Mas eu queria trazer um ponto 2, que um coração distante da vontade do Senhor, como o coração de Ananias, ele vai ter o seu olhar voltado para os homens. Então, o primeiro ponto que Ananias olhou para si. O segundo ponto que nós encontramos no coração de Ananias é que ele olhou para os homens. De que forma? Isso fica muito claro quando nós olhamos a própria fala de Pedro. Porque Pedro vai dizer o quê? Não mentis aos homens, mas a Deus. Mas Ananias não entendia isso. Porque quando o nosso coração está distante do Senhor, nós não vamos olhar para Deus. Nós não vamos olhar para o Senhor. Ananias não olhou para a vontade do Senhor. Ele não olhou para Deus. Quando ele estava no templo, ele não estava vendo a cara de Deus. Quando ele estava no meio de Pedro, ele não estava vendo a vontade do Senhor, não servo do Senhor. Ele estava olhando para os homens. Ele estava olhando para aquilo que os homens podiam oferecer para ele. Ele estava olhando para aquilo que ele desejava dos homens. Então, se nós tivermos o coração de Ananias fora da vontade do Senhor, o nosso coração vai chamar a nossa atenção para tudo aquilo que é visível, para tudo aquilo que é palpável, para tudo aquilo que, se nós voltarmos, se eu for dar um exemplo um pouco fora de contexto, nós vamos dizer lá em Gênesis que olha, e a fruta parecia agradável para ser comida, suculenta. Se nós estivermos com o coração fora da vontade do Senhor, nós nos moveremos pelos nossos olhos. Nós nos moveremos olhando para aquilo que é palpável, para aquilo que é físico. Então, para nós caminharmos com um coração diferente de Ananias, nós devemos olhar para aquilo que é eterno. É o que vai dizer também, como nós estamos usando de parâmetro aqui no capítulo 4, nós vamos ver aqui que o versículo 32 ao 35, ele vai falar ali sobre coisas físicas, sobre o cuidado físico da igreja. Mas quando nós olhamos para o versículo 33, ele vai dizer o quê? Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Porque eles recebiam abundante graça, mediante a pregação, mediante o testemunho, mediante a fé. Tudo aquilo que eles recebiam na carne, eles recebiam porque antes eles estavam vivendo no espiritual diante do Senhor. Ananias não entendeu isso. Ananias estava preso àquilo que ele podia ver. Ananias estava preso àquilo que ele podia entender. Ananias estava preso àquilo que ele podia, àquilo que ele desejava. Então, um segundo ponto que eu gostaria de trazer nessa noite: o nosso coração não pode estar olhando, conduzir os nossos olhos para os homens, para aquilo que os homens podem nos entregar, para os aplausos, para a glória, para os elogios. Nosso coração não pode se mover por aquilo que esse mundo pode nos dar: os prazeres, as alegrias, os confortos. Mas o coração que está debaixo da vontade do Senhor nos conduzirá para aquilo que é eterno, não para aquilo que é físico, não para aquilo que, como a palavra vai dizer, o ladrão tem roupa, a traça e a ferrugem consome e destrói. Mas nós somos convidados a ter um coração que nos volta para o Senhor, aquilo que é eterno. Amém? Eu coloquei como versículo complementar do segundo ponto, Gálatas 10, onde Paulo vai dizer: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Eu gosto muito desse versículo porque Paulo reconhece uma transformação. O final do versículo ele vai dizer: se eu ainda estivesse procurando agradar a homens. Porque Paulo reconhece que quando o nosso coração está fora da vontade do Senhor, nós nos moveremos pelo favor dos homens. Nós nos moveremos para aquilo que esse mundo nos promete, para aquilo que esse mundo pode nos entregar.
Mas agora, debaixo da vontade do Senhor, nós não nos movemos mais pela promessa dos homens. Nós não nos movemos mais pelo favor dos homens. Mas com o coração debaixo da vontade do Senhor, diferente de Ananias, nós devemos olhar para aquilo que é eterno. Amém? E agora que nós caminhando para a conclusão, quero pedir que os irmãos se coloquem de pé, amém? Então nós vimos aqui de maneira muito breve, de maneira bem direta, que Ananias tinha o coração fora da vontade do Senhor. E Ananias, como vai dizer o apóstolo Pedro, no versículo 3, Ananias, porque encheu Satanás o teu coração. Então, como desafio a nós nessa noite, eu entendo que a palavra nos desafia a colocarmos o nosso coração dentro do Senhor e a não enchermos o nosso coração daquilo que é a nossa vontade, daquilo que é a vontade dos homens, daquilo que agrada aos homens. Mas o desafio que a palavra nos traz nessa noite é como abrir o livro nessa noite. Efésios 5:18. Enchermos do Espírito. Porque se o nosso coração estiver cheio do Espírito, se as nossas vidas estiverem debaixo da vontade do Senhor, nós caminharemos bem. Diferente de Ananias, que encontrou como fim dos seus esquemas a morte, nós encontraremos como fim das nossas vidas a vida eterna. Amém? Então, nós precisamos de coração novo. Ezequiel 36, versículo 26 ao 27. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Nós só podemos viver debaixo da vontade do Senhor. Nós só podemos experimentar a vontade do Senhor se nós recebermos um novo coração no Espírito do Senhor. Amém? Então, para que os nossos caminhos sejam diferentes dos caminhos de Ananias, que nós possamos receber um novo coração do Senhor.